O relógio marcava 5h40 da manhã quando Sara atravessou o imenso saguão de mármore do Hotel St. Regis, um dos mais luxuosos da cidade. Ela usava o mesmo uniforme gasto de todos os dias, calça escura, camisa azul com o logotipo desbotado e um crachá pendurado por um fio quase rompido. A cada passo, o som das suas sapatilhas ecoava pelo piso gelado, misturando-se ao leve murmúrio do ar-condicionado e ao farfalhar distante das cortinas de seda. Era um lugar onde tudo brilhava, mas nada pertencia a ela. Sara trabalhava ali havia 3 anos, limpando quartos onde dormiam pessoas que gastavam, em uma única noite, o que ela ganhava em 2 meses. Ainda assim, ela nunca reclamava. Cumpria seu serviço com precisão quase silenciosa, como se tentasse desaparecer entre as paredes douradas daquele império de luxo. Naquela manhã, ela estava especialmente cansada. Tinha passado a noite em claro cuidando da mãe doente, que lutava contra um problema respiratório há meses. As contas do hospital se acumulavam na pequena mesa da cozinha, e o aluguel estava atrasado. Mas nada disso aparecia em seu rosto, apenas o mesmo sorriso discreto e educado, com que cumprimentava cada funcionário. "Bom dia, dona Sara", disse o segurança. Ela respondeu com um aceno e um "Deus te abençoe, Paulo", antes de desaparecer pelo corredor dos fundos. O dia parecia começar como outro qualquer, mas algo estava prestes a acontecer, algo que transformaria completamente a vida daquela mulher invisível. No 8º andar, o gerente do hotel, um homem alto, de terno impecável e olhar arrogante, conferia os preparativos para a chegada de um grupo de investidores árabes, liderados por um bilionário misterioso chamado Khaled Al-Rashid, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do Oriente Médio. Khaled vinha ao Brasil para uma série de reuniões de negócios e havia escolhido aquele hotel por causa da vista para o mar. O gerente estava nervoso. Era a visita mais importante do ano e ele queria impressionar a todos. Mandou encerar o piso, trocar as flores do saguão e até substituir os copos de cristal por um modelo importado da França. Tudo precisava estar impecável. E por coincidência, ou destino, coube a Sara limpar o salão onde seria servido o café da manhã de boas-vindas. Ela se ajoelhou passando o pano com cuidado, quando ouviu vozes vindas do corredor. Olhou discretamente e viu o gerente acompanhado de 3 homens de terno escuro. Um deles, alto, de pele morena e olhar sereno, trazia uma elegância que não vinha apenas da roupa, mas da postura. Era Khaled. Sara, sem querer, deixou cair o balde de água. O som ecoou alto, e todos os olhares se voltaram para ela. O gerente revirou os olhos, visivelmente irritado. "Sara", ele sussurrou entre os dentes. "Por favor, retire-se. Agora não é hora para isso." Ela pediu desculpas, envergonhada, e começou a recolher o balde. Mas Khaled observava em silêncio. Ele não disse nada, apenas a acompanhou com o olhar atento, como se algo naquela mulher chamasse sua atenção. Minutos depois, enquanto Sara limpava discretamente um canto do salão, ouviu uma voz grave ecoar atrás dela. "Hal tahadathin al-Arabia." Ela congelou. A pergunta feita em árabe soou inesperada, quase como uma armadilha. O gerente, que estava por perto, ficou sem entender e sorriu tentando disfarçar o desconforto. Mas, para surpresa de todos, inclusive de si mesma, Sara respondeu, com sotaque leve, mas firme. "Naam, atahadatu al-Arabia bitalaka." O salão inteiro silenciou. Os olhares se voltaram para ela, e o gerente quase deixou cair a bandeja que segurava. Khaled franziu o senho, intrigado, e se aproximou. "Você fala árabe?" perguntou ele agora em português. Sara hesitou, depois assentiu. "Aprendi há muito tempo, antes de vir para cá." A voz dela tremia um pouco, mas havia algo naquele momento. Uma energia estranha, como se o passado estivesse prestes a bater à porta novamente. O gerente, constrangido, tentou mudar de assunto. "Senhor Khaled, por favor, não ligue. Ela é só uma funcionária." Mas Khaled ergueu a mão, pedindo silêncio. "Só uma funcionária?" repetiu, olhando fixamente para o homem. "Às vezes as pessoas simples sabem coisas que nós esquecemos." Sara baixou o olhar. Ninguém sabia nada sobre ela, sobre a vida que deixara para trás, nem sobre as tragédias que a haviam trazido até ali, mas o olhar de Khaled parecia atravessar camadas, como se pudesse ver além do uniforme e das luvas de borracha.
E naquele instante, algo se quebrou dentro dela. Uma barreira, uma lembrança adormecida. Enquanto voltava para a copa, lágrimas discretas começaram a escorrer. Ela lembrava-se de quando o árabe era a língua do seu lar, de quando a vida tinha outro brilho, antes que a guerra, a fome e a perda roubassem tudo. Ninguém ali fazia ideia de quem era Sara Nasser e de tudo o que ela havia deixado para trás. Mas o destino, silencioso e paciente, estava prestes a revelar. Durante o café da manhã dos investidores, o salão principal do hotel parecia um cenário de outro mundo. Lustres cintilando, garçons correndo de um lado para o outro e o aroma de café fresco misturado com perfumes caros. Sara estava de volta, discretamente limpando uma mesa de canto. O gerente já havia deixado claro que ela devia ficar invisível naquela manhã, mas o destino parecia teimoso em mantê-la por perto. Khaled, o bilionário árabe, observava tudo com calma. Não falava muito, mas os olhos percorrendo o ambiente demonstravam atenção a cada detalhe. Em determinado momento, ele pediu um café. O garçom, nervoso, confundiu os pedidos e acabou derramando um pouco da bebida sobre a toalha branca. Antes que o gerente pudesse reagir, Sara já estava lá, limpando tudo com rapidez e cuidado. Desculpe, senhor. Já vai ficar tudo limpo. Khaled sorriu. Você é eficiente. Qual o seu nome mesmo? Sara, senhor. O gerente se aproximou, forçando um sorriso. Senhor Khaled, se quiser, posso mandar outra funcionária. Essa moça, ela não tem treinamento para lidar com hóspedes do seu nível. O bilionário olhou diretamente para o gerente, depois de volta para Sara. Acredito que o valor de uma pessoa não dependa do nível do hóspede que ela serve, disse calmamente. O gerente ficou sem graça, e os outros funcionários fingiram não ouvir. Sara continuou o trabalho em silêncio, mas o coração batia acelerado. Não era apenas o constrangimento. Era o olhar de Khaled. Havia algo familiar ali, algo que a fazia lembrar de uma época distante, quando a vida ainda tinha cor. Minutos depois, o grupo de empresários árabes começou uma conversa em seu idioma. Riam, faziam comentários rápidos, e em dado momento um deles olhou para Sara e murmurou algo baixo, que provocou risadas. O gerente também riu sem entender nada, apenas acompanhando o tom de zombaria. Mas Sara entendeu. Ela entendeu cada palavra, e o que ouviu fez seu sangue gelar. Olhem só, o Brasil é mesmo um país curioso. Até as faxineiras aqui tentam imitar o sotaque árabe. Ela abaixou a cabeça, fingindo não ter ouvido, mas Khaled percebeu. Ele franziu o senho e respondeu algo rápido em árabe. O grupo se calou. O silêncio foi pesado. Sara olhou de relance e viu que um deles parecia envergonhado. Ela não ouviu o que Khaled dissera, mas o tom era de repreensão. Depois da reunião, Khaled pediu ao gerente que o acompanhasse até o terraço. Quero ver a vista. Dizem que é linda, mas antes de sair ele fez algo que ninguém esperava. Apontou para Sara. Traga também a funcionária que fala árabe. O gerente hesitou. Senhor, ela? Mas... Sim, ela. Enquanto subiam de elevador, o silêncio reinava. O som metálico do motor parecia amplificar o desconforto do gerente, que suava em bicas. Sara olhava para o chão, sem entender o motivo de estar ali. Ao chegar ao terraço, Khaled se aproximou da mureta e ficou observando o mar. O vento balançava as cortinas brancas, e o sol refletia no vidro dos prédios vizinhos. Ele então se virou para ela. Você aprendeu árabe onde, Sara? Ela respirou fundo. Meu pai era professor. Ele ensinava idiomas no Líbano, antes de tudo mudar. Khaled se manteve em silêncio, deixando que ela falasse. Nós morávamos perto de Beirute. Eu estudava literatura. Tinha sonhos, sabe? Mas a guerra destruiu tudo. Um dia, acordei com o som de bombas. Minha mãe me empurrou para fora de casa e gritou para eu correr. Nunca mais a vi. A voz dela falhava. Meu pai foi dado como desaparecido. Eu consegui vir para o Brasil com uma tia. Achei que começaria do zero, mas... Às vezes, o zero parece fundo demais. O gerente, impaciente, interrompeu. Senhor Khaled, acredito que isso não seja apropriado. Khaled levantou a mão sem desviar o olhar de Sara. Você fala sobre perdas com tanta serenidade. É raro encontrar isso em alguém. Sara deu de ombros. A dor me ensinou a não gritar mais. Eu limpo o que os outros deixam para trás, e talvez seja por isso que ainda consigo seguir. Por um momento, o bilionário ficou em silêncio, contemplando-a. Havia algo nos olhos daquela mulher,
uma força que o mundo inteiro parecia ter ignorado. Então, de repente, ele fez uma pergunta inesperada. Se eu dissesse que preciso de alguém que traduza um documento importante, você aceitaria? O gerente quase engasgou. Sr. Khaled, com todo respeito, ela é apenas uma funcionária de limpeza. Sarah abaixou os olhos, mas antes que pudesse responder, Khaled completou. As melhores respostas às vezes vêm de quem o mundo insiste em calar. Ele se virou e entrou de volta no elevador, deixando o gerente sem palavras. Sarah ficou parada, o vento batendo no rosto, sem entender se tinha acabado de ser humilhada ou testada. De volta ao serviço, os comentários começaram. Alguns colegas cochichavam, outros riam, e o gerente parecia decidido a colocar as coisas no lugar. Ele chamou Sarah à sala de manutenção. Escute, dona Sarah, esse tipo de comportamento pode custar o emprego. Você está aqui para limpar, não para se meter com hóspedes milionários. Entendeu? Ela assentiu, com os olhos marejados. Entendi, senhor. Mas, por dentro, algo nela começava a despertar. Uma chama antiga, uma dignidade que o tempo e a dor haviam soterrado. Naquela noite, enquanto lavava o chão vazio do salão, Sarah se lembrou de uma frase que o pai dizia em árabe. A luz mais forte nasce da ferida mais profunda. Ela sorriu. Mal sabia que o destino estava prestes a provar que ele tinha razão. Na manhã seguinte, o hotel parecia respirar uma energia diferente. O burburinho entre os funcionários era constante. Todos falavam sobre a faxineira que respondeu ao bilionário em árabe. Alguns zombavam, outros demonstravam curiosidade genuína. Mas o gerente, Sr. Alencar, só via aquilo como uma ameaça à ordem do lugar. Sarah, como sempre, chegou cedo. O rosto cansado escondia uma noite sem sono. Passara horas pensando nas palavras de Khaled, tentando entender o motivo daquele interesse repentino. Mas antes que pudesse começar o trabalho, ouviu seu nome pelo alto-falante interno. Funcionária Sarah Nasser. Favor dirigir-se à sala de conferências principal. O coração disparou. Ela limpou as mãos no avental, ajeitou o cabelo e seguiu pelo corredor, sob os olhares curiosos dos colegas. Quando entrou, viu uma cena improvável. O próprio Khaled Al-Rashid estava sentado à mesa, ao lado de outros executivos estrangeiros. À frente deles, pilhas de documentos e um notebook aberto. O gerente Alencar estava em pé, suando, visivelmente nervoso. Ah, Sr. Khaled, eu não sabia que chamaria a funcionária. Posso providenciar alguém mais qualificado, murmurou o gerente. Khaled nem olhou para ele. Não é necessário. Eu pedi por ela. Sarah parou diante da mesa, tentando controlar o nervosismo. Khaled sorriu com gentileza. Bom dia, Sra. Nasser. Tenho aqui um contrato de parceria com uma empresa libanesa. Preciso que alguém leia e me diga o que realmente está escrito, sem as traduções convenientes que meus advogados prepararam. Ela hesitou. Eu? Sim, você. Acredito que saiba ler árabe clássico. Sarah pegou o documento. As letras elegantes, curvadas, pareciam saltar da página, despertando lembranças antigas, das aulas com o pai, das noites à luz de vela estudando poesia árabe. Ela começou a ler em silêncio e logo percebeu algo errado. Sr. Khaled, este documento não é apenas uma parceria, é uma cláusula de cessão de tecnologia. Se o senhor assinar, estará entregando parte da sua empresa para outro grupo. O silêncio caiu sobre a sala. Khaled cruzou os braços, observando atentamente. O gerente olhou confuso. O quê? Khaled levantou-se lentamente. Eu sabia. Os executivos se entreolharam inquietos. Senhor, o que significa isso? Perguntou um deles. Khaled pegou o documento das mãos de Sarah e colocou sobre a mesa. Significa que alguém tentou me enganar. E se não fosse por essa mulher, eu teria perdido milhões. O gerente arregalou os olhos. Mas, Sr. Khaled, ela é só uma funcionária de limpeza. Ela é uma mulher que lê o que vocês não conseguem ver, respondeu o bilionário. Sarah, confusa, tentou se explicar. Eu não quis... Eu só percebi a diferença na caligrafia. Era óbvio que havia algo estranho. Khaled sorriu. Não se desculpe por enxergar o que outros ignoram. Ele então se virou para o gerente. Senhor Alencar, quero que essa mulher seja designada imediatamente para trabalhar comigo durante minha estadia. Ela será minha tradutora e assistente pessoal. O gerente ficou mudo. Mas, senhor, isso é impossível. Ela não tem registro para essa função, não fala inglês e... Khaled interrompeu com um olhar firme. Então registre.
E quanto ao inglês, veremos até onde ela vai quando é tratada com dignidade. Sarah ficou imóvel. As palavras ecoavam como se não fossem reais. Tradutora? Assistente pessoal? Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Nos dias seguintes, a rotina dela mudou completamente. Passou a acompanhar Khaled em reuniões, almoços e visitas oficiais. Recebeu roupas novas, treinamento básico e um salário que parecia um sonho. Mas mais do que isso, pela primeira vez em anos, alguém a olhava sem ver apenas o uniforme. Em uma dessas reuniões, Khaled contou a ela parte de sua própria história. Sabe, Sarah, quando eu era jovem, minha mãe também limpava casas. Eu cresci ouvindo que pessoas como ela jamais teriam lugar entre os grandes. Hoje, cada sucesso meu é uma resposta a isso. Ela sorriu. Talvez seja por isso que o Senhor me enxergou. Khaled assentiu. Não, eu só a ouvi. O mundo inteiro é que ainda está surdo. Mas o destino ainda guardava uma surpresa. Na terceira noite da parceria, durante um jantar com investidores, um homem estrangeiro se aproximou de Sarah. Era um tradutor contratado por outro grupo, um senhor de cabelos brancos e olhar cansado. Quando ela falou com ele em árabe, o homem congelou. "Qual é o seu nome?" perguntou ele com voz trêmula. Sarah Nasser." O homem empalideceu. As mãos começaram a tremer. "Nasser?" Ela assentiu, confusa. Ele levou a mão ao rosto, chorando silenciosamente. "Meu Deus, eu pensei que você tivesse morrido." O salão silenciou. Khaled observava, intrigado. "Quem é o senhor?" perguntou Sarah com a voz presa. O homem respirou fundo. "Sou Farid Nasser, seu pai." O tempo pareceu parar. Sarah cambaleou, levando as mãos à boca. Os olhos marejaram. A respiração falhou. "Pai." Khaled se levantou imediatamente, aproximando-se. Farid explicou entre soluços. "Eu procurei por você em campos de refugiados. Disseram que havia morrido. Passei anos traduzindo documentos de guerra, tentando rastrear seu nome. E agora te encontro aqui." Sarah desabou em lágrimas. Os dois se abraçaram em meio ao silêncio atônito dos presentes. Khaled observava emocionado. Aquela cena, improvável, quase divina, explicava tudo. O destino havia cruzado oceanos para reunir o que a guerra havia separado. Quando o jantar terminou, Khaled se aproximou de ambos. "Agora entendo por que Deus me trouxe até este país." Sarah enxugou as lágrimas, sorrindo. "Talvez para mostrar que ainda existe justiça onde o mundo esqueceu da fé." Mas o que viria a seguir seria ainda mais impressionante. Khaled, tocado pela história, decidiu fazer algo que mudaria para sempre a vida de Sarah e de seu pai. Nos dias que se seguiram, o Hotel St. Regis nunca mais foi o mesmo. Sarah e seu pai, Farid, passaram a ocupar lugares de destaque, não apenas pela presença física, mas pelo respeito e admiração que conquistaram de todos. Khaled, impressionado com a história de superação de Sarah, decidiu ir além de uma simples parceria de trabalho. Ele organizou uma reunião com todos os investidores e apresentou algo que ninguém esperava. "Senhores, gostaria de apresentar a nova diretora de projetos humanitários do nosso grupo", disse Khaled, e apontou para Sarah. O salão ficou em completo silêncio. O gerente Alencar arregalou os olhos sem palavras. Todos os executivos murmuraram surpresos. Sarah, incrédula, levou as mãos ao rosto. "Eu? Mas eu sou apenas..." Khaled sorriu. "Não, você nunca foi apenas uma faxineira. Você é alguém que enxerga o mundo com clareza, alguém que entende pessoas. E é por isso que confio a você essa responsabilidade." Ela respirou fundo, o coração acelerado, sentindo pela primeira vez na vida que seu valor não era determinado pelo uniforme que vestia, mas pela alma que carregava. Nos meses seguintes, Sarah liderou projetos que ajudaram refugiados, crianças carentes e mulheres em situação de vulnerabilidade. O grupo de Khaled cresceu exponencialmente e seu trabalho trouxe reconhecimento mundial. Farid, emocionado, dizia a cada oportunidade: "Minha filha sempre teve a força de um exército. Eu apenas esperei o mundo enxergar isso." O gerente Alencar, que antes a humilhava e a subestimava, precisou aprender com ela uma das lições mais duras. Não se mede o valor de alguém pelo cargo, pela roupa ou pelo passado, mas pelo coração e pela coragem de enfrentar a vida. Um dia, durante uma visita ao escritório principal do grupo de Khaled, Sarah parou em frente à janela do topo do prédio,
olhando a cidade se estender à sua frente. Khaled aproximou-se e disse: "Você fez mais do que eu esperava. A vida dá segundas chances para quem tem coragem de acreditar." Ela sorriu, sentindo a brisa tocar o rosto, e respondeu: "E eu só tive coragem porque alguém acreditou em mim quando o mundo inteiro me ignorava." O bilionário assentiu, um sorriso genuíno se formando no rosto. Nunca esqueça, riqueza não é apenas dinheiro. Riqueza é saber enxergar o valor que outros não veem. No dia da inauguração de um novo centro de ajuda humanitária, Sara recebeu um prêmio internacional. O público, formado por líderes de vários países, a aplaudiu de pé. Ela olhou para seu pai, que chorava discretamente, e para Khaled, que a observava com orgulho. Naquele momento, todas as humilhações, todas as dores do passado, todos os dias em que se sentiu invisível, se transformaram em uma vitória silenciosa, mas esmagadoramente poderosa. E no coração de Sara, a certeza era clara. Ninguém é pequeno demais para mudar o mundo, e ninguém está sozinho quando encontra alguém que acredita no seu valor. O hotel voltou a ser palco de luxo e sofisticação, mas o verdadeiro brilho agora vinha das histórias humanas que ecoavam pelos corredores. E toda vez que Sara caminhava pelo saguão, sentia algo que jamais havia sentido: liberdade, dignidade e redenção.